Olá, começando mais um Conexão Legislativa e hoje o tema por aqui na Conexão Legislativa é produção científica. Nós temos aqui no estado de São Paulo a FAPESP, que é um dos principais órgãos de ciência e produção de ciência no estado de São Paulo, também no nosso país, reconhecida internacionalmente. Hoje o meu papo é com Luiz Eugênio Melo, diretor científico da FAPESP. Luiz, bem-vindo ao Conexão Legislativa. Obrigado, Júlio. Prazer estar aqui falando com você. Pois é, nós te ouvimos dias atrás no Jornal da Rede Alesp e a gente te trouxe aqui no Conexão Legislativa para ampliar um pouco o conhecimento de quem está ouvindo, vendo a gente aqui na Rede Alesp, sobre a FAPESP e sobre aquilo que a FAPESP nesse momento está produzindo. E nesse momento a FAPESP se une à ONU, né, justamente para falar do pós-pandemia da Covid-19. Para quem não nos escutou naquele momento no jornal, você pode contar um pouquinho, então, dessa parceria com a ONU? Claro. A FAPESP foi convidada para compor um dos grupos de trabalho da Força Tarefa que está se debruçando sobre o pós-pandemia. Como a gente sabe, há um monte de iniciativas no mundo inteiro, mas, de forma geral, algumas iniciativas têm mais chance de dar certo, outras se aplicam a condições específicas. Como em tudo na vida, é importante você estudar para saber o que é melhor aplicar, o que tem mais chance de dar certo. O método científico é a base para você fazer isso, e a ONU, a Organização das Nações Unidas, então, convidou um conjunto de países, no caso desse grupo de trabalho de recuperação social na pós-pandemia. A FAPESP foi a organização convidada e eu represento a FAPESP nesse comitê para discutir o que são as estratégias de ciência, quais são as evidências científicas que podem colaborar, sugerir as melhores formas de a gente retomar as atividades no pós-pandemia. Uma das questões centrais que a gente verifica é, por exemplo, um fenômeno que é chamado de inclusão digital. Essa coisa de inclusão digital significa o que a gente está fazendo aqui agora. Eu estou usando um computador, a Julie entendo que está usando um computador, a gente está usando ondas de internet, comunicação em rede sem fio, e com isso a gente está se conectando. Agora, nem todo mundo tem acesso à rede de internet, nem todo mundo tem acesso a meios digitais, nem todo mundo tem uma identidade digital. Inclusão digital significa você conseguir identificar também uma pessoa digitalmente e, por exemplo, isso é crítico nessa hora onde o governo federal está disponibilizando um auxílio de R$600, muitas pessoas não conseguem falar que elas são elas mesmas. Elas não têm a documentação necessária, tudo isso podia ser agilizado no que a gente chama de inclusão digital. Há muitas evidências sobre o assunto, esse é um dos tópicos centrais da linha que a FAPESP está sugerindo. Eu tive hoje uma interação com o grupo de trabalho, as sugestões da FAPESP foram muito bem recebidas. Nesse caso, nós trabalhamos com um grupo que inclui a liderança, é uma professora da Ciências Sociais e Políticas da Universidade de São Paulo, a professora Marta Rett, e o grupo que ela constituiu elaborou essas sugestões, e é isso que nós encaminhamos para as Nações Unidas, para a segunda reunião de trabalho que vai acontecer amanhã. Pois é, Luiz Eugênio, por que é importante a gente mostrar para quem está ouvindo, vendo a gente, o quanto a FAPESP é respeitada internacionalmente? Às vezes as pessoas não têm essa noção. E vocês participarem de um comitê internacional com a ONU, com essa preocupação global, mostra a grandiosidade de uma entidade que é nossa aqui do estado de São Paulo. Exatamente. Na verdade, o estado de São Paulo, ele se notabiliza em vários aspectos, né? Desde o tempo do Império, desde o tempo da Primeira República, o estado de São Paulo tem sempre uma atitude muito para frente, muito, às vezes, à frente do seu tempo, e nesse sentido a Constituição do Sistema de Ensino Superior Estadual Paulista, a própria Constituição da FAPESP, são exemplares. A FAPESP, ao longo dos seus 50 anos de existência, se consolidou como uma das principais agências de pesquisa no mundo.
Semana passada, o Conselho Superior da FAPESP aprovou uma iniciativa, uma parceria da FAPESP com o Conselho Nacional de Pesquisa da Suíça. Essa é a primeira vez que o Conselho Nacional de Pesquisa da Suíça faz uma parceria com uma instituição latino-americana. Isso inclui, então, México e toda a América do Sul, e claro, toda a América Central e Caribe. É a primeira vez que tem uma parceria assim, e é uma das primeiras parcerias onde essa organização da Suíça atribui a liderança da iniciativa, às vezes para a organização da Suíça, às vezes para a própria FAPESP. Então, você ser reconhecido pelo governo da Suíça como uma entidade de igual condição, de igual qualidade, por si só exemplifica essa qualidade que a FAPESP tem. É uma organização de destaque, e muito do que a gente tem em São Paulo é fruto da FAPESP. Tenho certeza que governadores nossos devem ter sido bolsistas da FAPESP ou usuários da FAPESP. Posso dizer, no caso, Fernando Henrique, que era professor da USP, ele certamente deve ter sido beneficiário da FAPESP. E assim vai, um número grande de pessoas que muitas vezes a gente não se dá conta, tiveram parte da sua formação, de certa forma, apoiada pela FAPESP. E quando a gente fala em apoio, né, Luiz Eugênio, a gente tem que dizer que se a FAPESP consegue apoiar tantos pesquisadores e conduzir tão bem essa produção científica aqui no Brasil e em São Paulo, é porque ela recebe recursos e os governos, não só o atual, mas os anteriores também, olham e olharam com carinho para a FAPESP com relação a isso. Nós estamos no momento aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo que se discute a lei de diretrizes orçamentárias, se pensa no orçamento para 2021 e também um dinheiro para a ciência, né? O quanto é importante esse investimento econômico na ciência. Exatamente. A FAPESP, por força da Constituição do Estado, que foi feita em 1988, ela recebe 1% dos tributos arrecadados pelo Estado de São Paulo. O repasse desses recursos à FAPESP, de maneira regular, todos os meses, é fundamental para a atividade da FAPESP. E quando a gente olha ao longo dos anos, isso nem sempre foi assim. A FAPESP foi constituída no final dos anos 1950 e implementada no início dos anos 1960. E aqueles primeiros governos, numa época onde a inflação era muito alta, muitas vezes repassavam recursos só no fim do ano. Aí a inflação já tinha comido o dinheiro inteiro, assim. A FAPESP demorou um tempo para conseguir, digamos, esse respeito do executivo paulista, e isso já tem muitas décadas, mas há muito tempo já, pelo menos nos últimos 30 anos, a FAPESP recebe regularmente os recursos todo mês, e isso faz toda a diferença para conseguir ter ações, conseguir ser protagonista. Nesse momento, a gente sabe que, assim, nessa pandemia da Covid, todo mundo põe muita fé na ciência, é a ciência quem vai trazer a vacina, quando vier essa vacina. É a ciência que está permitindo a gente entender de que maneira o vírus se transmite. É pelo ar, são por objetos, uma colher que foi usada por alguém, um copo que foi usado por alguém. Hepatite, por exemplo, a gente sabe que copo, talher, é um elemento de contágio, de contaminação. A Covid, tudo indica que é pelo ar, como a gripe, por exemplo. Mas tudo isso a gente aprendeu por causa da ciência. É a ciência produzida nos laboratórios, dados produzidos por pessoas dedicadas, que dedicam sua vida a fazer isso, é que está permitindo a gente, em vários casos, controlar, entender melhor e construir o caminho para frente. Para tudo isso, a FAPESP depende desses recursos repassados pelo governo do Estado, e nesse sentido a discussão que está em curso na LESP é de muito interesse para nós, porque evidentemente ela diz respeito ao que a gente consegue fazer. A gente tem discussão em curso para apoiar uma iniciativa de levantamento epidemiológico, que é muito interessante. A gente tem discussão em curso para apoiar, não só, a gente já tem 4 projetos com vacina, a gente está discutindo apoiar de maneira mais substantiva um dos mais importantes projetos com vacina que está em curso no estado de São Paulo. E, além disso, a gente tem uma outra discussão relativa
a avaliação do sangue das pessoas que recebem essa vacina. Quais são os anticorpos que são alterados, quais são os parâmetros biológicos que se alteram ou que não se alteram em decorrência da aplicação da vacina. Tudo isso é fundamental para a gente conseguir entender melhor as coisas, e isso é ciência. Nesse momento, é uma ciência que a sociedade como um todo consegue ver a aplicação. É uma ciência super aplicável, dirigida, eu vejo mérito nisso. Mas é muito importante que você tenha atividades para ciências independentemente da sua aplicação. A aplicação da ciência é aquilo que a sociedade consegue ver. Mas tem uma piadinha, uma charge ótima de homens da pedra, né? São homens lá com aquela roupinha de homem da pedra, assim, trabalhando. Na verdade, tem 2 deles que estão fazendo um trabalho braçal, super difícil, não sei o quê, e tem um outro deles que está lá inventando a roda. E aí os 2 que estão lá fazendo trabalho braçal falam, deixa de bobagem, vem aqui ajudar a fazer coisa útil. A gente sabe que, claro, a roda permitia eles fazerem muito melhor, mas naquela época, provavelmente quando o homem da pedra inventou a roda, ninguém sabia a utilidade dela. Mas quando a utilidade se estabeleceu, roda é tudo no mundo. Roda é o nosso relógio, que tem um monte de rodinha, roda são os carros, roda são os trens, é tudo. Então, foi uma descoberta fundamental, mas quando alguém, há dezenas, há centenas de milhões, centenas de milhares de anos atrás, inventou a roda, talvez não tivessem uma clareza de para que ia servir aquilo e todo o potencial que ela tinha. Justamente, fazendo um paralelo, então, com essa questão da roda, que é muito própria, né? Talvez, se não tivéssemos a Covid nesse momento, não entenderiam o quanto é essencial a produção científica e pesquisa e pesquisadores no Brasil e no mundo, né? Porque eu lembro que desde o início da pandemia, a gente tem conversado com alguns porta-vozes da FAPESP, o quanto, e também do Instituto Butantan, o quanto estão empenhados ali 24 horas, e a população, é isso que o senhor falou, a população está entendendo agora o porquê desses pesquisadores ficarem ali dentro dos seus laboratórios 24 horas, e as pessoas também às vezes não entendem muito o que é a pesquisa, né? Aí eu já engancho uma pergunta que, para mim, nesse momento se mostra muito essencial. Se a gente tem, hoje, uma comunidade científica no Brasil atuante e que está fazendo a diferença nesse momento para a gente, ela não é construída e não foi construída de ontem para hoje ou nesses 4 meses, né? Ao longo de décadas foi construída. E me parece que vai ficar um legado para as nossas crianças e adolescentes, que também estão vendo a importância da ciência. Por exemplo, eu digo pelo meu filho, eu tenho um filho em casa, ele é muito curioso, né? Primeira coisa que ele fez quando ele foi na escola foi olhar o laboratório ali de ciência com o microscópio e achou o máximo. Mas a gente precisa do além disso, né? Do além ser curioso pelo microscópio. De fato, eu acho que tipicamente, as pessoas dizem que nós somos o país do futebol, significando que toda criança, de forma geral, os meninos no Brasil, nos Estados Unidos, as meninas, querem jogar futebol. Futebol é o esporte, digamos, de predileção. Na época que a gente teve um tenista de muito destaque, o Guga, todo mundo talvez tenha começado a querer ser tenista e queria jogar tênis, e porque tinha aquela figura de projeção. Hoje, com toda a projeção que é dada para a ciência, é possível que um grande número de crianças, meninos, meninas, tenham a profissão de cientista como uma profissão possível. Eu acho que isso é fundamental porque, no fim das contas, em grande medida, o Brasil joga bem futebol porque muita gente quer jogar futebol, então você tem uma peneira, você tem um processo de seleção que sai de uma base muito grande. Quanto mais pessoas quiserem ser cientistas, quanto mais pessoas se tornarem cientistas, tanto melhor vai ser o nosso processo de seleção e tanto melhores cientistas nós vamos ter. Evidentemente, as estruturas de base para essa ciência ser feita e conduzida, nós já temos. Certamente as universidades são um ambiente possível, mas também os institutos de pesquisa, você citou o Butantan, mas a gente também tem
Adolfo Lutz, o Dante Pazzanesi, o Instituto Biológico e por aí vai, um conjunto grande de institutos no estado de São Paulo, e também as empresas. São Paulo é a unidade da federação com o maior número de empresas, é o maior parque industrial do país, está em São Paulo. E nós temos empresas em todos os setores, no setor agropecuário, no setor, nesse caso, sucroalcooleiro, no setor de citricultura, e no setor automobilístico, no setor de autopeças, aí vinculado ao automobilístico, em praticamente qualquer área da indústria, nós temos um parque instalado e pesquisa sendo desenvolvida aí. Nesse sentido, os cientistas também podem estar nessa ponta. Eu mesmo tive uma experiência como cientista da indústria, né? Trabalhei durante 9 anos da minha vida fazendo pesquisa, e, na verdade, montando um instituto de pesquisa na indústria. Então, eu acho que o potencial de trabalho é muito grande e isso vai ser fundamental para o sucesso do país. Gente interessada em fazer ciência e fazendo ciência de qualidade. E agora, como é que a gente... Claro que agora tem essa referência muito mais notada e notória, mas como fomentar, então, nas escolas essa paixão, se eu posso dizer assim, pela ciência, né? Como é que a gente chega ali nas crianças e nos adolescentes de um jeito diferente, como eu falei, né? Não é só a parte do materializar ali num microscópio, que é muito legal, né? Todo mundo gosta de ver ali as células pelo microscópio, mas enfim, sair um pouquinho dessa questão, como que a FAPESP pensa também nesse sentido de se conversar com as escolas, para ter isso mesmo, né? De ir incutindo isso, né, na garotada. Na prática, a gente está discutindo internamente ainda, está no estágio muito embrionário, mas estamos discutindo internamente na FAPESP um programa em parceria com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, e como o ensino também tem uma esfera que fica no nível municipal e não só no nível do governo do Estado, isso deve envolver essas unidades municipais também. A ideia é nós nos aproximarmos das escolas, tanto no ensino fundamental como no ensino médio, e buscando, ao gerar essa aproximação, trazer o viés da pesquisa, quer seja desenvolvendo programas que parecem muito simples, mas que agregam bastante. Você pode ter programa de astronomia, por exemplo, onde as crianças então vão olhar para o céu e vão procurar cometas ou vão procurar asteroides com telescópios muito simples, caseiros, ou programas de geólogos amadores, onde, de novo, as crianças vão para o solo e vão procurar pedrinhas específicas e que vão permitir a caracterização de aspectos relevantes, programas de biólogos amadores, assim, você pode ter o que você quiser em termos da produção do conhecimento, e eu vou trazer um exemplo que eu tive a oportunidade de participar. Existe um programa, num dado momento no Brasil se discutiu a formação de engenheiros. E uma das questões na formação de engenheiros é que poucas mulheres falam que querem ser engenheiras. Por alguma razão, a engenharia é, sobretudo, uma profissão masculina. Nesse programa, então, que se chama Forma Engenharia, um dos exemplos, um dos casos que eu achei mais emblemático era de uma menina que estava terminando o ensino médio, ela era estagiária num supermercado e ela considerava a possibilidade futura de trabalho dela ser caixa daquele supermercado. Nada contra ser caixa de supermercado, é uma profissão, tem que ter gente que faça essa função, ainda que vários supermercados no mundo e talvez até no Brasil já operem sem caixa, né, sistemas eletrônicos de verificação de quanto custou a mercadoria e de cobrar no seu forma de pagamento, cartão de crédito, que seja aquela compra. Mas, de qualquer forma, essa menina de origem muito humilde pensava, então, terminando o ensino médio, ser caixa de supermercado. Nesse programa, ela foi levada para uma universidade pública de qualidade. Nesse caso, o programa era feito no Rio de Janeiro. Então, ela foi levada para o UFRJ e, ao chegar no UFRJ, primeiro ela não achava que a UFRJ, que talvez seja o equivalente da USP, ou da Unicamp, ou da Unesp, ou da Unifesp, ou da Federal do ABC, de uma boa instituição pública no estado de São Paulo, ela chegou lá e falou, mas, puxa, isso não é para mim, isso daqui é uma coisa inalcançável, inatingível.
ela não foi só uma vez para lá, ela foi várias vezes. Aí ela não fez uma coisa que se chama autoexclusão. Autoexclusão quer dizer, como é que eu posso que as meninas façam engenharia se nenhuma menina fizer sequer o vestibular para engenharia? Né? Não tem como ela entrar se ela não fizer o vestibular. Então, ela fez o vestibular para engenharia, como ela tinha sido bem capacitada, esse programa envolvia um cursinho, um treinamento, ela entrou no UFRJ e no ano seguinte ela estava estudando engenharia no UFRJ, ao invés de trabalhando como caixa num supermercado na região, na periferia onde ela vivia. Para mim é um exemplo notável de você habilitar um outro futuro para as pessoas. As pessoas, às vezes, limitam as próprias ambições do seu futuro por desconhecer quais são os futuros que são possíveis. Então, aproximar a academia, aproximar a ciência da sociedade como um todo, eu acho que é fundamental para essa etapa da gente conseguir despertar vocações e ter uma atividade de desenvolvimento da nossa sociedade que seja muito mais abrangente. Luiz, esse exemplo que você deu e também não só a história dela, mas de outras pessoas que talvez não se vejam em locais como grandes universidades ou que realmente consigam seguir um caminho que se projeta ou pela questão social, acham, não, meu caminho não é esse. Eu acho importante quando se diz em popularizar a ciência, não é só o popularizar para que as pessoas entendam, mas que as pessoas se sintam parte disso, né? Porque se ela não se sentisse parte naquele momento da história e que ela poderia seguir aquela história, talvez ela não tivesse acreditado nela. Então, acho que é uma junção, não sei se eu estou certa, você vai me dizer, né? Aí, é uma junção de questões, né? De oportunidade, de se criar quem cresce, as crianças que viram adolescentes e adultos acreditando naqueles sonhos e que podem fazer a diferença e podem ser diferentes do meio que eles estão. É isso mesmo. Acho que, de forma geral, existe um sentimento no Brasil, no brasileiro, de vira-lata, né? Ah, eu não sou tão bom quanto um europeu, eu não sou tão bom quanto um asiático. Ah, os asiáticos são ótimos na matemática, eu não. Na prática, nós todos somos iguais, né? Nós nascemos iguais e nós nascemos com as mesmas competências e oportunidades e possibilidades. Essa etapa de você desenvolver essa autoconfiança, de você mostrar esses futuros possíveis, eu acho que é fundamental para a gente ter uma sociedade que cresce e um país que a gente aspira, que funciona melhor. E voltando para o aspecto fundamental da FAPESP, né, onde eu estou hoje como diretor científico, para isso, a FAPESP é fundamental. Assim, o apoio que a FAPESP recebe é importantíssimo, é por isso que ela consegue fazer as suas ações e, por exemplo, conforme a gente está conversando aqui, pensar em iniciativas como essa, de um programa que alcance as crianças que estão em idade escolar, no ensino fundamental, no ensino médio e voltado para a ciência. Agora, você falou, engraçado esse termo, né, do complexo de vira-latas. Eu acho também, não é questão de achismo não, mas é interessante no sentido que a gente vê o quanto o Brasil, nesse momento, até por questões das vacinas, está inserido na história mundial, nesse momento da pandemia. Nossa conversa desde o início mostrou o quanto a produção científica no Brasil está sendo reconhecida nesse momento. Então, também tirar um pouquinho essa questão, porque os pesquisadores de fora do Brasil já conseguiram isso, aquilo, nossa, será que não? Não, é importante mostrar, gente, nós estamos no meio de uma pandemia, estamos inseridos em possibilidades de ajuda real com relação à vacina, né? E com certeza muitos desses pesquisadores nesse momento também puderam ter sido talvez bolsistas da FAPESP, quem sabe, né? Vou até procurar isso para saber por quê. Porque é de lá. Se ele não acreditasse nele, hoje talvez ele não faria parte de uma história, né, Luiz? É isso mesmo. Eu busquei, outro dia eu fiz uma apresentação num evento da Confederação Nacional da Indústria e naquela apresentação eu busquei, eu acho que contar histórias, contar causos, né, contar casos é ilustrativo porque a gente recebe no emocional, a gente se identifica. E eu busquei contar a história de 4 pessoas
E como essas 4 pessoas desenvolveram a sua atividade científica apoiada pela FAPESP e de que maneira elas têm contribuições decisivas a nível mundial para efeitos da epidemia do Covid. Uma delas é uma médica, ela trabalha no Hospital Sírio-Libanês, o nome dela é Eunara Negri. Eunara Negri. A Eunara foi uma das primeiras pessoas que descreveu as questões de coagulação e descreveu a Covid como uma doença de coagulação. Fundamental porque é uma descrição em nível mundial. A descrição que ela fez em termos de coagulação, a coagulação tem uma molécula fundamental que é a heparina. Para a gente evitar uma coagulação que aconteça de maneira inadequada, a gente usa heparina. A heparina, evidentemente, ela tem várias funções, ela existe naturalmente dentro do nosso próprio corpo, né, análogos dela, e nesse sentido, existe um grupo de pesquisa que teve uma contribuição fundamental para a caracterização de heparina, diferentes pesos moleculares de heparina, de novo, um grupo com um destaque mundial. A professora se chama Helena Nader, e é da minha instituição de origem, Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo. Uma outra pessoa se chama Marcelo Amato, ele é um professor da pneumologia da USP, e nesse caso ele desenvolveu um equipamento que faz tomografia do pulmão, mas sem usar raio-x, usando corrente elétrica. E com isso você não expõe as pessoas a raio-x, que é tóxico, né? Você não pode ser exposto em excesso à radiação X, e além disso o equipamento é portátil. Ele já vendeu o equipamento, montou uma empresa com o apoio da FAPESP, já vendeu equipamento em vários países do mundo, tem uma unidade de representação comercial na Holanda, vendeu equipamento na Espanha, na Itália, em Israel, nos Estados Unidos. Então, de novo, uma contribuição brasileira, nascida em São Paulo e graças ao apoio da FAPESP. A última empresa, não lembro o nome do inventor e do fundador da empresa, é de origem japonesa, e nesse caso a empresa se chama Magnamed, produz respiradores, e a Magnamed fez um contrato de 6.500 respiradores por um valor superior a 230 milhões de reais com o governo federal em função da epidemia, mas a Magnamed só existe em parte porque a FAPESP, há mais de 10 anos atrás, apoiou essa empresa. Então, são todos casos onde o apoio da FAPESP se deu 10, 20, 30 anos atrás. E hoje a gente está falando, nossa, que importante. Mas há 10 anos atrás ou há 30 anos atrás teve alguém que também achou que era importante, mesmo que não parecesse ter uma aplicação, mesmo que fosse uma pesquisa básica sobre heparina, mesmo que fosse a formação de uma pessoa. São todas atividades que contribuem para a nossa sociedade ter uma boa capacidade de resposta e, frente a um problema, nesse caso Covid, a gente conseguir se articular e ter estratégias para sair dessa crise. Luiz, o nosso tempo aqui no Conexão Legislativa está acabando. Quero já te deixar um pedido de uma próxima oportunidade de você voltar para contar mais um pouquinho, para a gente falar mais de produção científica, mas eu te agradeço por ter participado hoje com a gente aqui no Conexão Legislativa, tá bom? Eu que agradeço. Um prazer falar com você, Júlia. Um prazer falar com vocês, espectadores. Perfeito. Se você quiser rever esse programa, Conexão Legislativa, que terminou agora, ou toda a programação da Rede Alesp, é fácil. Corre lá no nosso canal do YouTube da Assembleia Legislativa de São Paulo, e aí você vê tudo que a gente está produzindo aqui na Rede Alesp. Eu fico por aqui, até a próxima.